Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre direta já. Como eu tinha falado no último vídeo, eu falei que ia fazer provavelmente essa semana e eu fiz. Então é o seguinte, antes de qualquer coisa de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que chegar vídeo. Não esquece também de curtir e compartilhar com os amigos, que ajuda muito na divulgação. Vocês não fazem ideia do quanto que ajuda. Então, é isso aí. Eu vou falar sobre o direta já. Direta já, ele ocorreu em 1984. Eu vou dar mais ou menos aqui, vou dar o básico do básico, explicando pra vocês o que é o direta já. Quando aconteceu o direta já, estava ainda acontecendo no Brasil a ditadura. A economia do Brasil, por causa disso, estava com a economia quebrada, o Brasil, por causa da economia quebrada, ele estava pedindo empréstimos estrangeiros, empréstimos para os outros países. Havia um alto desemprego, muitas pessoas desempregadas, e também tinha a inflação alta, que é o quê? O custo de vida que era muito alto por causa disso, porque todo mundo tava devendo, alguma coisa assim, sabe? E o Brasil, a única coisa que ele conseguiu pedir ajuda foi fazendo o quê? Simplesmente pedindo empréstimos de estrangeiros, de outros países, pedindo dinheiro emprestado. O direta já é uma emenda, chamado de emenda Dante de Oliveira. Por quê? Porque Dante de Oliveira, ele era um deputado que era a favor do direta já, ele era a favor do voto direto, e por causa disso, quando chegou lá no Congresso, ele simplesmente pediu... A câmera aqui não tá muito boa, né, pra minha visualização. Olha ali, gente, estou olhando pra lá porque ali tem um espelho, então reflete aqui o que eu tô vendo mais ou menos, entende? O que vocês, na verdade, estão vendo. Então, é o seguinte, Dante de Oliveira, ele era um deputado que simplesmente mandou essa proposta para o Congresso e as pessoas simplesmente ficaram de acordo e tal. Só que assim, o direta já não foi aprovado porque aconteceu o seguinte, que precisava de uma quantidade de votos mínimos para poder simplesmente continuar adiante essa proposta, sabe? De as pessoas poderem votar diretamente. Só que faltaram pessoas, então quer dizer que nisso não acabou. Mesmo tendo a maioria a favor, não quer dizer que chegou à pontuação mínima que deveria. Nisso começaram as manifestações em todo o Brasil. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a economia do país, que também ajudou a criação dos diretas já. A economia do país estava muito quebrada e nisso os Estados Unidos ele emprestou 1,2 bilhões de dólares para a gente tentar meio que estabilizar o nosso dinheiro. E nisso daí aconteceu o quê? O choque do petróleo. O petróleo aumentou muito o preço aqui no Brasil. Nisso, o Delfim, ele era ministro do planejamento aqui no país. E ele culpou o governo pela alta inflação. Ele simplesmente colocou a culpa no governo. Ele foi uma das primeiras pessoas que pode-se dizer que começou a realmente colocar a culpa no governo por causa da inflação, por causa da economia quebrada aqui. E nisso, o Cruzeiro, ele acabou caindo 30% do que era o valor. Para quem não sabe, o Cruzeiro era a moeda da época. E nisso, Hernandes Gouveia, ele também era ministro da Fazenda. E nisso ele teve que lidar com a dívida externa e as inflações, pedindo empréstimos do Fundo Monetário Nacional, que é o FMI. Para quem não sabe, o FMI, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, para, tipo assim, simplesmente ajudar os países em crises, que estivessem perto de crises. Ele fica lá nos Estados Unidos e tal. E eles pediram um empréstimo desse dinheiro, além de pedir empréstimo para os Estados Unidos e para outros vários países. Então quer dizer que a economia que estava estragada mesmo. Em 1982, teve um déficit de 7,1 bilhão de dólares ampliados do preço do petróleo. Não, pera. Em 1982, teve um déficit de 7,1 bilhão de dólares. Quer dizer o quê? Que a gente estava devendo tudo isso. A gente simplesmente estava perdendo dinheiro aqui no país. E esse dinheiro foi a quantidade mais ou menos de quanto que a gente estava perdendo aqui no nosso país. E nisso teve ainda maiores, teve a ampliação do preço do petróleo. Quer dizer o quê? Que aumentou mais ainda o preço do petróleo. Ficava aumentando toda hora. E, tipo assim, o Delfim, pelo ser ministro
do planejamento e tal, todo mundo já reconhecia ele porque ele já tinha sido chefe de economia brasileira, então ele sabia do que ele estava falando, todo mundo entendeu que o negócio era culpa mesmo do governo. Teve mobilização popular, ela começou a crescer. Muitas pessoas começaram a ficar contra o governo e começaram a mobilizar as ruas, entende? Ficaram mais assim, tipo, culpa do governo, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Eles começaram a perceber. Nisso daí que começou essas crises e tal, teve muitas pessoas que apoiavam até o militarismo e tal, e começaram a perceber que essas coisas estavam erradas e tava, tipo, o país ia quebrar. E a classe econômica, que era importante aqui no país, começaram a simplesmente deixar de ficar a favor do autoritarismo, a favor dos militares, a favor da ditadura. Eles começaram a ficar contra. Porque aí eles começaram a meio que virar uma oposição, por assim dizer. Então, começou a crescer a oposição, entende? E no país começaram a todos se afastar das coisas militares, para se entender, entende? Tipo, não foi só a classe econômica, que foi as pessoas que meio que tinham empresas no país. Foram as pessoas também que começaram a se afastar um pouco dos militares, porque elas viram que aquilo era culpa dos militares, entende? E nisso, o direito de votação para presidente da república começou a ser discutido. As pessoas começaram, nossa, tudo isso é culpa deles, mas será que a gente poderia fazer uma coisa? E começou aquela discussão, tipo, será que a gente pode votar, será assim, para presidente ou não? Entende? Então começou a ser discutido esse assunto. Foi aí que começou um pouquinho das diretas já, para vocês terem ideia. Aí eles começaram a falar mais abertamente disso, eles começaram a falar melhor, eles começaram a falar, será que agora a gente poderia simplesmente votar para presidente ou não? Começou a ser discutido pelas pessoas e pelos governadores também oposicionistas. Então, gente, agora eu vou começar a falar sobre o movimento do Direta Já. Nesse momento, a classe média ela começou a participar e a ir às ruas. Quer dizer o quê? Foi um momento em que todos começaram a concordar entre si que a ditadura não estava fazendo bem pro Brasil. Foi um momento em que todo mundo começou a notar isso e começaram a se juntar ao invés de ter aquelas guerrinhas, sabe? E a classe média foi uma das que mais participou, porque elas começaram a ir às ruas e nisso elas começou a criar um tipo de cultura democrática, sabe? Porque, tipo assim, quando existiam os militares ali, eles mandavam ali no poder e tal, era mais uma cultura militar, pode-se dizer, que era colocada aqui no Brasil. Quando começou essa questão dos diretas já, começou a ser conversada, as pessoas começaram a ver o que era, começou um tipo de cultura democrática, que no caso era o quê? O verde, o amarelo, músicas falando sobre a democracia, pedindo para poder falar, tipo assim, pedindo para simplesmente haver os votos diretos, que era que era a nossa vontade, que era a nossa responsabilidade de votar no nosso presidente, entende? Então eles começaram a criar um tipo de cultura, que foi essas questões, entende? Começaram a falar sobre voto direto, começaram a fazer música, aparecer em jornais, coisas assim, sabe? Começou a criar um tipo de cultura democrática. Até mesmo a imprensa começou a entrar nesse movimento. Quando ela começou a entrar no movimento, ela começou a ajudar o Direta Já, porque ela, com a imprensa, tem muitas pessoas que não ouviam falar. Aí quando assistia essas coisas assim, ouvia a rádio, alguma coisa assim que era da imprensa, via jornal, isso começou a ficar conhecido por causa da imprensa, e eles falavam de uma forma boa. Então, as pessoas começaram a ficar a favor. Em novembro de 1984, Dante de Oliveira, ele deu a proposta no Congresso, porque até aquele momento, ninguém tinha chegado e falado, nossa, vamos agora chegar lá no Congresso e fazer uma lei simplesmente pedindo para que todo mundo possa votar no governo. Não, ninguém fez isso. Então, Dante de Oliveira, ele simplesmente criou a proposta e tal, e colocou lá no Congresso para poder realizar eleições diretas no próximo governo. Quer dizer o quê? Para o próximo votação para presidente, as pessoas pudessem votar. Isso foi em 1984. Prestem atenção nisso.
1,700 milhões de pessoas se reuniram em São Paulo a favor. Então, tipo assim, quando o Dante de Oliveira ele colocou lá a proposta, tinha que ter até um período de tempo para eles fazerem a votação, entende? Durante esse período de tempo até a votação, estavam acontecendo manifestações em várias áreas do Brasil. Em São Paulo, ocorreram 1,70 milhões de pessoas fizeram parte, se reuniram para dizer que elas eram a favor. E nisso começou a explodir em várias áreas do Brasil várias manifestações a favor das diretas já e a favor dessas coisas, entende? E era tipo assim, era um tipo de negociação que eles queriam que voltasse a democracia, que nós pudéssemos votar. E nisso, os militares eles começaram a perceber que não ia conseguir dar conta, controlar tudo aquilo e voltar com a ditadura igual, tipo assim, ainda tava na ditadura, mas tipo assim, voltar ao que era antes. Eles começaram a perceber que não ia conseguir controlar isso, porque tava muitas pessoas a favor dessa direta já, e eles viram que eles não iam dar conta daquilo. E em abril de 1984, as diretas, elas acabaram reunindo mais de 1 milhão de pessoas na Cinelândia, que é no centro do Rio. Só nessa cidadezinha, 1 milhão de pessoas se reuniram por causa das diretas, que foram a favor. Em São Paulo, 9 dias antes da votação da emenda, reuniu 1 milhão e 700 mil de manifestantes. Quer dizer que era muita pessoa para a época, simplesmente a favor da emenda e ainda por cima fazendo parte de manifestações. Em 28 de abril, a emenda acabou perdendo, porque foi esse dia que foi o dia da votação. Por que ela perdeu? Porque eram 113 candidatos que não participaram da eleição, no caso da votação, sabe? Foram 113 candidatos que não participaram. Coloca isso. 298 votos foram para aprovação, 298. Só que faltavam 22 pessoas a favor para eles conseguir colocar a emenda poder vencer e poder nas próximas eleições os votos ser populares. Mas faltaram 22 pessoas, então a emenda simplesmente não pôde ser aprovada. Nisso, esse movimento todo que aconteceu no Brasil, acabou dando força à aliança entre parte do partido que sustentava o regime. Quer dizer o quê? Eu vou tentar aqui explicar. O partido que sustentava o regime era o PSD, não era? Então, o PSD, ele tinha as pessoas que eram a favor da ditadura, que eram a favor daquelas questões ali. Só que nisso existiam metade das pessoas que estavam ali dentro do regime que eram contra a direta e tinha outra metade que era a favor da direta, entende? Tinham pessoas que eram a favor do autoritarismo, mas queriam as diretas, queriam que os votos fossem para a população, e a outra metade queria que não fossem. E nisso, o oposicionismo eram as pessoas que eram contra os militares, que eram contra eles, entende? E eram a favor das diretas. Isso acabou criando uma aliança entre metade do partido do PDS, a metade que queria as diretas, acabaram se unindo com o pessoal que era contra o regime. Então, entende? Ficou muito confusa essa história. Mas, tipo assim, as pessoas que eram do regime autoritário tinham metades que eram, sim, a favor das diretas e outras não. E nisso tinha o oposicionismo, que era contra os autoritários e era a favor das diretas. Que acabou fazendo uma aliança entre os autoritários, que eram a favor das diretas, com as pessoas que eram contra os autoritários, mas eram a favor das diretas, entendeu? É mais ou menos isso. É muito confuso, mas era o que acabou acontecendo e acabou dando força para essa junção. Tancredo Neves e José Sarney, eles iriam disputar eleições indiretas. Quer dizer o quê? Como a emenda acabou perdendo, ia ter eleição pro próximo ano. E pro próximo ano, o que aconteceu? Eles precisavam de pessoas para poder fazer... para poder ser candidatos, que foi o José Sarney e o Tancredo Neves. Esses dois. Essa aliança que houve entre o oposicionismo e o PDS, a outra parte... essas duas pessoas, elas acabaram escolhendo o Tancredo Neves e o José Sarney para disputar as próximas eleições. O Ulisses Guimarães, ele desiste de competir, por quê? O Ulisses Guimarães, ele era meio que o presidente do PMDB.
Pra quem não conhece, o PMDB significa... Peraí. Partido de Movimento Democrático Brasileiro. Nisso daí, esse Partido Democrático de Movimento Brasileiro, que era o PMDB, ele era o presidente do PMDB, que até hoje tem, sim, o partido. E o que aconteceu? Ele queria ser o candidato a presidente do Brasil pelo PMDB. Só que o José Sarney e o Tancredo Neves estavam, assim, dentro acabaram saindo... Não lembro qual dos dois, mas peraí. Lembrei. É assim, o Tancredo Neves, ele fazia parte do PMDB. Só que o José Sarney, que era aquele que seria o vice-presidente responsável ali pelo PMDB, ele acabou fazendo uma aliança. O que aconteceu? O José Sarney era a favor das diretas, mas ele era do PSD, entende? E ele era tipo assim, ele era a favor das diretas, mas ele fazia parte do PDS. O PDS, para como eu disse, era partido do governo que era dos autoritários da época e tal. E o que aconteceu? O José Sarney, ele acabou meio que fazendo uma aliança, ele fazia parte daquela aliança, que era a favor das diretas, mas ele era autoritário. Então o que aconteceu? Ele se juntou com o pessoal do PMDB e resolveu simplesmente sair da PDS, que era o Partido Democrático Social, que era o partido do governo. E o que acontece? Ele saiu. Aí, nisso que ele saiu, ele já entrou direto pro PMDB. Então, ele entrou como vice-presidente, como se fosse candidato a ser vice-presidente do Tancredo Neves, que já estava ali na época. Como o Tancredo Neves começou a ficar reconhecido ali, começou a ficar conhecido e tal, o Ulisses, que queria ser o presidente, o candidato à presidência, desistiu de fazer ser o candidato e escolheu o Tancredo, porque o Tancredo seria muito melhor. E o Sarney, ele já tinha, meio que ele sabia como funcionava aqueles regimes, sabe, aquelas coisas ali. E o Tancredo também. O Tancredo, ele tinha feito parte também na época do autoritarismo ali na política. Então ele sabia como conversar com os militares, ele sabia se comunicar e não haver uma revolta, então, entende? Então ele escolheu o Tancredo e o José Sarney por causa disso. O Tancredo, ele fazia parte da oposição, mas ele tinha problemas com o regime, entende? Ele era de dentro do PDS também, o Tancredo, ele fazia parte do PDS, só que ele era da oposição, que se dizia que, tipo assim, era a favor das diretas, mas era contra as indiretas, mas ele tinha problemas com o regime militar, entende? Então ele resolveu sair também e foi fazer parte do PMDB. Então, nisso daí que ele foi fazer parte, ele já tinha, como ele já trabalhava com o pessoal que era político ali, que era militar, ele não ia ter tanta treta, entende? Muita briga, igual o Ulisses entrasse ali do nada, que ele não fazia nem parte dos militares, entende? Então, ele já sabia que a partir do momento que entrasse o Tancredo, não ia ser tanta revolta se fosse com o Ulisses, entende? É o seguinte, aí nessa época, quem era o presidente do Brasil era João Figueiredo, que ele era do PDS, e ele era aquele cara que eu falei pra vocês que não tinha força igual um militar normalmente, tinha força assim de, como se pode dizer, autoritário demais, sabe? Ele não era tão autoritário igual os pessoal que entrava ali pra ser presidente. Só que aí que tá, o Figueiredo, que era desse jeito, ele deveria apoiar Paulo Maluf. Para quem não sabe, o Paulo Maluf era o candidato a presidente do PDS do momento, porque ele ia competir com o Tancredo, entende? Só que, ao invés do Figueiredo apoiar o seu partido, ao invés dele apoiar o seu partido, apoiar o cara que o partido dele tá escolhendo para ser o próximo presidente do Brasil, ele não fez isso. Ele falou que ele não apoiava o candidato e era isso, entende? Então, esse Maluf acabou perdendo a ajuda que ele teria para conseguir ser o novo presidente, porque o povo ficou com o pé atrás. O cara era do mesmo partido que o dele, entende? Os dois eram do mesmo partido, os dois tinham as mesmas ideias, por que ele simplesmente falou que não apoiava? Era isso que chamou muita atenção de outros candidatos que escolheram, que começaram a querer, que os candidatos que iam votar naquelas eleições, entende?
que era, no caso, o pessoal que trabalhava ali no Congresso, que no caso não era nós, a população. Como o Tancredo, ele estava ali para ser o candidato, o povo já sabia que ele não ia sofrer resistência militar, por quê? Porque ele já tinha trabalhado ali com os militares, o José Sarney também. E o que aconteceu? Por causa disso tudo junto, ele acabou ganhando as eleições em 15 de janeiro de 1985. Só que aconteceu foi o seguinte, o Tancredo, na época das eleições, antes de sair o resultado, ele ficou doente, ele teve uma doença... Tem muitas histórias do jeito que ele morreu. Tem gente que fala que ele morreu em igreja, tem gente que fala que ele morreu de alguma doença. Eu não sei qual é a verdade, não sei. Mas ele morreu alguns dias antes da posse e quem ficou no lugar dele foi tipo alguns dias antes de ele tomar a posse do país, ele acabou morrendo. E quem ficou no lugar foi o Sarney, o José Sarney. E nisso, o Sarney, quando ele fez a próxima Constituição que ele fez aqui no Brasil, que era a primeira Constituição sem ser alguma coisa autoritária, ele colocou na Constituição os votos diretos, entende? Ele colocou a eleição direta. E em 1989 foi a primeira eleição direta, que foi a primeira eleição que nós, brasileiros, podemos votar sem, tipo assim, alguém votar por nós, entende? Foi a primeira vez que a gente pôde votar. E quem foi escolhido como presidente na época foi o Collor. Então, gente, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo demais, eu acho. Não se esquece de se inscrever no canal. Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho longo. E é o seguinte, as minhas aulas, elas voltaram. E não sei se vocês estão prestando atenção que eu tô ficando com os dias meio corrido pra fazer os vídeos. Então é o seguinte, eu vou fazer os vídeos, mas eu vou mudar a data, entende? Eu pretendo fazer os vídeos domingo, quarta e sexta. São 3 dias da semana, mas é o suficiente pra mim, porque eu tenho, tipo, estudar agora, eu tenho que voltar pras aulas e tal. E mesmo que eu não estava estudando e tal, não tava tendo aula, eu não tava conseguindo colocar os vídeos certinhos, porque tem muitas coisas que eu faço aqui em casa, fora de casa, que aí não dava tempo de eu poder mandar vídeo pra vocês gravar e editar. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar um like aí bem bonitão. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra caso vocês esqueçam. E também compartilha com os amigos, porque compartilhar ajuda muito aqui no canal, muito mesmo. Ajuda aí na divulgação, porque é muito bom demais. É isso aí, então tchau!